Você está assistindo à rede de televisão Shekinah. Amados, continuando nosso estudo sobre a Bíblia, essa caminhada que nós fazemos sobre esse livro tão gostoso de ler, de aprender e de colocar em prática, nós queremos pensar um pouquinho sobre o que está escrito aqui no total, sobre a história bíblica, sobre os pontos de cada um dos livros, dos servos, a época que ele viveu, o que tinha por trás de todo aquele contexto. É lógico que para estudarmos esses livros, temos que ter algumas referências à geografia, à cultura, à religião, mas também nós temos que ter referência do tempo que foi escrito, da ordem cronológica, da linha do tempo. E eu queria pensar com vocês sobre isso, sobre a linha do tempo da Bíblia Sagrada. O que foi escrito antes, o que foi escrito depois, porque essa ordem tem a ver com o nosso entendimento e também com o nosso aprendizado, como colocar em prática, sabendo exatamente o que está escrito. Vamos pensar um pouquinho na nossa história, a história do Brasil. Seria a mesma coisa a gente colocar um assunto, um texto de hoje, do século XXI, do tempo de Lula, presidente da República, e queremos comparar esse assunto com o tempo de Dom Pedro I, há 2 séculos atrás. É como queremos pensar sobre aquela cultura, como eles viviam, aquela cultura que era escravagista, que era uma cultura opressora, e queremos falar que está errado, porque nós vivemos hoje na cultura do século XXI, que é de liberdade, que é de caminhar junto. A nossa mente hoje, uma mente um tanto globalizada, um tanto ampliada, às vezes não permite que a gente mergulhe há 2 séculos atrás para entender alguns quesitos da nossa história. Muito mais se quisermos mergulhar na época do Brasil colônia, em 1500. Agora calcula a gente pegar a nossa mente, trabalhar para viver no século XXI e tentarmos olhar coisas de 20 séculos, de 30 séculos atrás. Mas é necessário nós termos uma compreensão, no mínimo, dos fatos. Como os fatos foram acontecendo, que fato vem antes, que fato vem depois, por que alguns profetas falaram algumas coisas, por que alguns discípulos falaram algumas coisas, por que em tal época da história houve uma divisão, que divisão é essa? Então eu queria passear com vocês sobre a linha da história da Bíblia, sobre a cronologia da Bíblia. E cronologia é estudo do tempo, estudo dos anos. Então vamos pensar um pouquinho sobre isso, estudar um pouquinho sobre cada fato que marcou história, que marcou o tempo, que marcou a Bíblia, que marca nossas vidas. Podemos pensar que a linha do tempo é uma linha reta. E para pensarmos assim, teria que ter uma linha em branco, sem nada, sem nenhuma definição, apenas uma linha em branco. E qual o fato mais importante que dividiu essa linha, que marcou essa linha? E no mundo ocidental, no mundo moderno, todos nós entendemos que o fator zero, o fator de divisão é o nascimento de Cristo. Temos o calendário que nós seguimos, o calendário gregoriano, que foi trabalhado lá em Roma, em que fala que ano que Cristo nasceu é o ano 0. Tudo que aconteceu antes de Cristo vem 2 anos antes de Cristo, 4 anos antes de Cristo, 10 anos antes de Cristo, e vai retrocedendo assim. E tudo que vem depois de Cristo
4 anos depois de Cristo, 5 anos depois de Cristo, 6 anos depois de Cristo. Então, a partir de Cristo, toda a história se desenrola uma história da era cristã. Antes de Cristo, a história que se desenrola é uma história que aconteceu antes da era cristã. Muitas vezes nós questionamos alguns ensinos de Moisés, porque Cristo falava outra coisa, como se Moisés tivesse que ter aprendido aos pés de Cristo. E Moisés viveu cerca de 1500 anos antes de Cristo. Então era impossível para Moisés saber o ensinamento de Cristo. Então, quando a gente vai ler a Bíblia, entender a Bíblia, é necessário a gente pontuar em que história da Bíblia nós estamos lendo, em que momento da história está acontecendo aquele desenrolar, e a partir dali tirarmos o nosso conceito sobre o que eles sabiam sobre a revelação e o que eles sabiam sobre a história do homem. Então, o primeiro ponto, o ponto mais importante, é dividir uma história em antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de Cristo, a história é o Velho Testamento. Antes de Cristo, a Bíblia narra a história de Israel. E nesse desenrolar, em muitos fatos, em muitos momentos, não temos uma data exata, porque era outro tipo de calendário, era outro tipo de cultura, era outro tipo de contar os dias. Nós sabemos que muitas vezes muitos povos contavam os dias por luas, por ciclo lunar, e dá uma diferença de 3, 4 dias para o mês fechar. Outros povos contam o tempo através de colheitas, a época de colheitas. Então, muitas vezes não encaixa exatamente o padrão ano com a história. Mas temos como aproximar alguma coisa. E nessa aproximação nós vamos pensar um pouquinho sobre os principais fatos do Velho Testamento. Vamos começar então com a saída do povo do Egito. É o primeiro ponto que nós temos uma data mais ou menos parecida, mais ou menos fixa. Porque todos os estudiosos da Bíblia falam que Moisés e o Egito e o povo de Israel saiu do Egito mais ou menos em 1400 anos antes de Cristo. Então, antes de 1400 anos de Cristo, nós colocamos toda a história dos patriarcas, toda a história do dilúvio, tudo que aconteceu ali em Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 31, ao final do livro, tudo ali acontece antes do Êxodo, antes de Moisés, ou seja, antes de 1400. 1400 vem Moisés, Deus chama Moisés para tirar o povo de um cativeiro, e a partir daí é mais fácil a gente saber algumas datas, alguns tempos para trabalharmos isso. Então, Êxodo, a história do livro de Êxodo foi mais ou menos em 1400 que começou a se desenrolar. Depois vem a conquista da Terra Prometida, que passaram 2, 3, 4 séculos. Não foi uma coisa fácil, não foi uma coisa rápida, foi uma coisa que foi demorando. Deus foi lapidando o povo. E nessa conquista ali, está no livro de Juízes, está no livro de Ruth, as expressões de briga, de luta, de guerra. Depois disso aí vem o povo, começa a querer fazer uma nação, começa a querer que Israel não seja mais somente 12 tribos separadas, isoladas, querem começar a construir uma nação única. E mais do que isso, querem ser uma nação que tenha um rei, um líder, e escolhe Saul, depois escolhe Davi, depois tem Salomão. E esses três, em especial, Davi e Salomão, constituem o apogeu do Império de Israel, o apogeu daquela nação que cresceu, aquela nação se desenvolveu, aquela nação ficou rica. E isso tudo é do ano 1050, 1040, antes de Cristo, até o ano 930, antes de Cristo. Mais ou menos 80, 120 anos de história, em que 3 reis
Governaram cada um 40 anos. Cada um na sua maneira de ser, na sua maneira de trabalhar, na sua maneira de visualizar o povo. E foram tempos de bênção, marcantes. Então, podemos pensar então que o apogeu de Israel é um apogeu que aconteceu lá em 900 e poucos anos antes de Cristo, mas é uma coisa que marca Israel até o tempo de hoje. Os israelitas, os judeus até hoje se referem ao tempo de Davi, ao tempo de Salomão, com saudade, como se fosse aquele tempo que trouxe prazer para a nação. Porque com o término do reino de Salomão, começou a decaída do império, começou o sofrimento do império. Em 930, depois de Salomão, começou a cair a divisão. Houve dois impérios ali trabalhando junto. O Império do Norte e o Império do Sul. O Império do Norte em Samaria, o Império do Sul em Judá, em Jerusalém. E foram momentos que as nações começaram a decair, a declinar, a ter uma concepção moral, uma concepção ética cada vez mais longe de Deus. É importante nós lembrarmos que foi nessa época, exatamente nessa época, na época do reino dividido, que se levantaram os grandes profetas do Senhor. Elias, Eliseu, Isaías, Miqueias, Jonas, Amós, Oséias, profetizaram numa época em que cada vez mais o povo, tanto do norte como do sul, se afastavam de Deus, iam para um reinado totalmente destruído, iam para a idolatria, iam para perecer, para ter um fim em pouco tempo. Em 722 a.C., o Império do Norte cai, a Samaria é destruída, acaba-se o Reino do Norte, fica só o Reino do Sul, mas continua no mesmo processo de degradação, de sofrimento, de tristeza, e Deus levanta novos homens para falar: Obadias, Jeremias, Naum, Sofonias, Abacuque. Tantos homens que começaram a falar com o povo, alertar o povo para o pecado, para a idolatria, para o afastamento de Deus. Em 526 anos de Cristo, há a queda de Jerusalém, há o rompimento de Jerusalém. Jerusalém é destruída, o templo é destruído, a nação é levada presa para a Babilônia. Por certo, você já ouviu falar do exílio na Babilônia. Anos de sofrimentos, de tristezas e dores. Ali foram feitos muitos salmos, ali foram feitos muitos livros, porque ali, na verdade, o povo, mesmo sendo exilado, mesmo sofrendo, aprendeu o que era ser nação. E mais do que isso, aprenderam que com Deus não se brinca. Aprenderam que quando voltasse para a cidade santa, teria que ser um povo íntegro, um povo honesto, um povo que seguisse ao que Deus falava. Nessa época, houve alguns profetas que começaram a profetizar, a falar, tanto no cativeiro como os que estavam querendo voltar. Temos a história de Daniel, temos a história de Ezequiel. Então são momentos que nós temos que pensar. Foi bem marcante para aquele povo. É muito importante entendermos o exílio na Babilônia. É muito importante entendermos um momento exato, porque a Babilônia, na verdade, também é um ponto marcante na linha do tempo. Até a Babilônia, do Reino Unido, do Reino dividido até a Babilônia, o povo de Israel, tanto o norte como o sul, passaram a viver uma vida de idolatria. Mas ali na Babilônia, o erro é corrigido, o erro é sanado, e eles passam a viver uma vida só para Deus, único Deus,
A monogamia passa a ser perfeita em Israel. Eles não estão olhando mais como vários deuses, deuses de países perto. Não, o único Deus verdadeiro é o Jeová. Logo depois tem o povo que volta para Israel, a restauração de Israel. Vem Neemias, vem Esdras, vem Ageu, Zacarias, Malaquias. Tem a história de Esther, que também está nesse período que o povo está voltando para a nação, ou que o povo continua lá na Babilônia, ou agora já na Pérsia, no lugar de Esther, continua como nação, mas como uma nação convicta que precisamos adorar a só um Deus, precisamos nos agrupar em relação a só um Deus. Deus quer de nós, Deus quer do povo de Israel uma adoração perfeita e única. Estamos nos aproximando então do período de silêncio. Do ano 400 até o ano 0, e volto a falar, o ano 0 é o ano do nascimento de Jesus, não houve nenhuma palavra profética. Deus fez silêncio. Nesse período nós podemos pensar na história secular, como Deus levantando grandes homens para preparar o terreno. Foi nesse período que a cultura helênica começou a crescer ali. Esse período que Alexandre o Grande tomou conta de grande parte do mundo e espalhou a cultura da Macedônia, a cultura grega. Por esse período também que surgiram lá na Grécia os grandes filósofos. Foi nesse período também que Roma começou a se equipar como uma nação forte, e não só na cultura, mas também em abrindo estradas, melhorando as cidades. Foi nesse período, então, período do silêncio, que Deus começou a trabalhar em silêncio para a vinda do seu Filho, a vinda de Jesus. Jesus é o marco 0 da história. Jesus é o recomeço da história. Então, podemos pensar em cada ponto antes de Jesus como uma preparação para aquele que havia de vir. Então, nós temos que entender a história de acordo com esses pontos. Não podemos nunca pensar no ensinamento de Esdras como se fosse alguma coisa que tivesse pós-Jesus, pós-amor. Não podemos pensar no Jonas, aquele homem que foi chamado lá em 700 a.C. para profetizar, para falar de amor ao Nínive, e ele fugiu, ele não quis ir. Nós questionamos, mas por quê? Porque se Cristo fala que o crente é amor, mas ele não conhecia Cristo, ele não sabia dessa história de Cristo. Na verdade, ele viveu 700 anos antes. Então, ele tinha aquilo que ele estava aprendendo, ou seja, aquele povo era inimigo. Então, é necessário entendermos o fator histórico na vida daquele povo, na vida de cada homem, de cada servo, para entendermos o legado que ele deixou para nós, o que ele nos explica, o que ele nos ensina. Como também Moisés, quando ele fala olho por olho, dente por dente, e Jesus começa a falar sobre dar outra face, caminhar mais uma milha, e podemos pensar que são dois ensinamentos que às vezes um está contradizendo ao outro, mas não. Para aquele tempo, para aquele momento de Moisés, o olho por olho era necessário, mas agora, com o novo tempo, com Jesus interferindo na história, com o novo recomeço da raça humana, era um novo tempo. Era a pregação do amor, a pregação do acolhimento, a pregação do estar junto e do ide, levar a palavra a toda a nação. Jesus é o ponto 0. Então, começamos com Jesus, ponto 0, Novo Testamento. Ano 33, crucificação de Jesus, ressurreição de Jesus. Ano 37, mais ou menos, a conversão de Paulo, o grande apóstolo, o grande escritor do Novo Testamento. E nesse início ali de Paulo,
até os anos 60, 70, nós temos um crescimento da igreja cristã. E não era um crescimento fácil, era um crescimento que vinha da perseguição do Império Romano. O Império Romano apertava, os judeus apertavam, e a igreja crescia, e a igreja ensinava, e a igreja aprendia e falava do amor de Cristo. O ano 70 tem a destruição de Jerusalém para os romanos, a nação tenta se revoltar e é destruída, o templo é destruído, e agora sim toda a nação, não só os crentes, mas todas as nações, é espalhada pelo mundo, toda a nação judaica é dizimada naquela região e tem que sair dali. Começa então um novo tempo, o tempo do cristianismo espalhado no mundo, um novo tempo do cristianismo aberto no mundo. Por último, lá no final do século I, lá nos anos 90, 98, há o livro do Apocalipse, que é o fechamento do Novo Testamento, que é a visão de João na ilha de Patmos sobre tudo que Deus estava fazendo naquele momento, tempo de perseguição, de luta, de tristeza. Então é necessário sabermos ponto por ponto, nesse momento histórico, o que Deus quer falar para a gente. Eu não posso ler o livro de Apocalipse pensando que é um livro igual o livro de João, mesmo sendo o mesmo autor. Porque o Evangelho de João foi escrito numa época em que João estava com o coração mais calmo, mais brando, ele podia escrever, ele podia falar do amor de Deus, ele podia explicar que Jesus é o Filho de Deus. Mas lá em Apocalipse ele tinha que fazer uma escrita enigmática, escondida, cheia de mistérios, que era para quem lesse e não fosse cristão não ia entender, mas para que um cristão, ao lesse, entendesse que falava ali do Filho de Deus. Então, era necessário para aquele tempo uma leitura, uma escrita apocalíptica. Durante o tempo, durante os anos, Deus usou vários homens, de acordo com a história, de acordo com aquele momento histórico, para um abençoar o outro. Mais do que isso, para ser escrito nessa palavra, e mais do que isso, para você, para mim, ler essa palavra, entender o momento histórico e aprendermos e colocarmos em prática em pleno século XXI. Amados, se o tempo não para, se a história não para, uma coisa eu tenho certeza, ela ensina para a gente que é necessário, que é muito necessário olharmos para o povo de antigamente, para olharmos Deus atuando naquele povo e deixarmos Deus atuar em nossas vidas. Que Deus te abençoe.